Você veio mongolano hoje? Rapaz, hein? Zezé vai compartilhar conosco sobre a Mongólia. Tá bom? Vamos orar por ele? Vamos lá? Saulo, vem aqui, meu filho. Meu filho que é o pai. Você está com pressa? Pensa sobre isso. Você tem, no domingo, você que vem aqui, no máximo 2h30 aqui. No máximo. Naquele início lá, você ficava reclamando porque não tinha culto à noite. Não tem culto à noite. Pura balela. Hoje está todo mundo achando bom. Está todo mundo vibrando, porque não tem culto à noite. Você pode fazer o que você quiser. Você está com pressa? Então aquieta o seu coração. Tem muito mantimento para ser falado para o seu coração ainda. Tem ceia. Tá. Aguenta um pouquinho. Depois você vai almoçar, descansar, ver televisão, futebol, qualquer outra coisa. Tá bom? Aquieta. Domingo, apenas 2h30. Só isso. Vamos lá, Saulo. Tá tudo bem? Tudo bem. Pelo Zezé. Vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por a vida desse nosso irmão. Esse irmão que eu vi criança, eu vi menino, eu acompanhei. E hoje é um homem, é um pai de família, marido da Cris. Eu oro, Senhor, pelos seus sonhos, pelos seus propósitos, pela sua vida, porque eu sei, Senhor, que o Senhor é o Deus dele. Eu sei, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus. Por isso, Senhor, abençoe essa família, abençoe o Zezé, esteja com ele, com tudo dos seus propósitos. Em nome de Cristo. Amém. Obrigado, Saulo. Valeu, Zezé. Fique à vontade. Sembeno? Sembeno. Sembeno é o cumprimento da Mongólia. Já ensinei aqui algumas vezes, então alguns lembraram, né? Que bom. Sembeno, você me responde Sen, e me pergunta Sembeno, e eu respondo Sen. Na Mongólia, existem muitas particularidades, né? Uma delas é a língua. Os missionários que lá estão dizem que em 2 anos a gente consegue conversar. Mas lá para uns 4 anos que a gente está lá, a gente consegue rir das piadas. Então, tem uma jornada, né? Até você conseguir conversar bem e tecer diálogos, né? Consistentes e claros. Mas eu quero ensinar um pouquinho de mongol. Na verdade, a gente aprendeu pouca coisa, muito pouco. Foi 1 mês que a gente esteve lá. E a gente aprendeu uma música que eu ensinei na outra vez que eu compartilhei aqui. Mas eu quero ensinar porque muitos não estavam aqui. E aí, põe para mim, por favor, o Daniel primeiro. Eu procurei muito na internet e consegui escrever o que a gente cantará, certo? Então, claro que você vai olhar e vai falar, meu Deus, não sei, você vai ler, você não vai conseguir ler, porque ali está, Boham Borsen, aleluia. Boham Borsen, aleluia. Boham Borsen, Ter Borsen, nada. Tá? Isso aqui é uma musiquinha que a gente aprende quando criança, né? Muitos aprenderam essa música, provavelmente na infância. E aí, Marcinho, cadê o Marcinho? Hoje, Marcinho, eu vou ter o grande privilégio de cantar no microfone sozinho. Tá vendo? Pra quem fica achando, Zezé não canta nada, hoje eu tenho a minha oportunidade. E é aquela musiquinha, Deus é tão bom, aleluia. Quem sabe? Quem sabe? Deus é tão bom. Deus é tão bom pra mim. Em mongol. Boham Bosen, aleluia. Boham Bosen, aleluia. Boham Bosen, Te Bosen, nada. Amém? Quando eu for e souber falar mongol fluentemente, eu falo se está tudo certo. Mas eu acho que está.
A missionária que ensinou para nós, ela gravou um videozinho na época. A gente até estava vendo lá em casa ontem. Ela cantando, né? É muito parecido com isso. Tem algumas questões de quem conversa, quem fala o mongol, né? Que é um som muito gutural, que vem da garganta. Então isso daí é com muito treino, né? Mas quando a gente estiver bem, eu vou voltar aqui e vou falar tudo certo. Tá bom? Bom, enfim chegou o tempo, né? Deus ele nos chamou para a Mongólia em 2010. E desde 2010, ele foi nos direcionando a muitas e muitas coisas. Na época, quando a gente foi chamado para lá, ainda tinha forte no nosso coração o Chile. Não sei quem aqui vai lembrar disso, que a gente falava muito do Chile. E em 2013, nós tivemos uma outra oportunidade de ir ao Chile. E naquela oportunidade, Deus falou muitas coisas conosco. Uma delas era que a gente estava terminando a nossa carreira pelo Chile, naquele momento. Naquela ocasião, eu tive a oportunidade de pregar algumas igrejas, e nós entendemos que dali para cá era o tempo da Mongólia. E aí a gente começou então mais ainda, né, a trabalhar em cima disso. E agora nós temos um projeto e um alvo, né, um objetivo, alguns passos sobre os quais andar. E eu vou compartilhar um pouco sobre isso, mas antes eu queria pedir 4 voluntários aqui, rapidinho, para me ajudar a entregar isso aqui. A gente fez um folheto que tem um pouco, né, contando disso, do nosso chamado e tal, do que a gente vai fazer. E eu queria que você ficasse com um desse, colocasse dentro da sua Bíblia, para que durante os seus dias de meditação, você pode entregar, um para cada um. Que você olhasse para isso e lembrasse de orar por nós. Eu vou falar um pouquinho sobre tudo. É um desafio grande não só financeiramente falando, mas todo o projeto transcultural, ele exige de nós vários estudos e várias iniciativas e fazer várias coisas que pela diferença. Não sei se você se lembra disso, ou se você sabe, a Mongólia ela está exatamente no fuso horário oposto ao nosso. Então, agora são 11h40, na Mongólia são 11h40 da noite de hoje. Então, lá é à nossa frente 12 horas. Então, quando for 11h40 da noite aqui, já é amanhã lá. Então, meio-dia, né? Quando for meio-dia aqui, já virou para a segunda-feira da Mongólia. Então, além da diferença de fuso horário, a diferença de clima, lá, a Lena fez isso aqui de presente para mim, eu estou todo chique, né? É uma roupa tradicional da Mongólia, isso é a vestimenta deles, sempre com manga comprida e tudo, porque faz menos 50 graus na capital, no inverno. De dezembro para janeiro, nessa virada de ano, é a época mais fria, menos 50 graus é a sensação térmica da Mongólia. Então é desafiador por si só. Só de pensar nisso já é desafiador, né, para nós de clima tropical. Mas além disso, coisas que nós temos que fazer, estudar, língua que nós temos que aprender, treinamentos que nós temos que fazer. Nós descobrimos há 2 semanas atrás, nós entramos em contato com o líder da Interserve, que é uma agência muito sólida no mundo inteiro. Ela tem mais de 160 anos de trabalho em países não alcançados, e ele disse para nós assim que hoje na Mongólia nós temos uma necessidade muito grande de pessoas que podem trabalhar com pessoas na área do gênero, da sexualidade. E aí a gente pensa, nossa, que coisa, né? E só para como Deus ele é bom, ele está sempre à nossa frente. A Cris, desde o ano passado, ela tem se envolvido muito com essa temática e estudado a respeito. Então a gente fica sabendo de uma coisa que lá precisa, mas aqui Deus já estava colocando na nossa maior ferramenta. Então, se a gente caminha na dependência de Deus, se a gente caminha fazendo a vontade dele, com certeza ele já está à nossa frente sempre, independente da situação. Mas o que ele está dando na sua mão, você pode ter certeza que ele vai usar.
para a glória dele, com certeza. Aí eu preparei alguns slides. Nós tivemos eu quero apresentar para vocês um pouco, né, do nosso projeto. Quais são os próximos passos? Eu quero fazer isso rápido, porque eu tenho uma palavra de Deus para nós também. Então, o nosso chamado, ele vem desde a infância, principalmente comigo, né, quando eu tinha 11 anos de idade. Foi a primeira vez que Deus falou comigo sobre o ministério. Não tinha falado nada especificamente, mas eu sabia que Deus estava me separando para algo que era integral, em todos os sentidos, no ministério. Então, tanto para ser pastor, quanto missionário. E aí, ao longo dos anos, isso foi se ampliando, né? Daí veio a realidade da Mongólia, em 2010, como eu falei. E a Mongólia tem essas características muito importantes de nós sabermos, até para a nossa oração. Na Ásia, nós temos hoje uma estatística que nos diz que a Ásia ela tem 70% de pessoas não alcançadas. Uma pessoa não alcançada é aquela que nunca ouviu falar de Jesus. Esses outros 30% são pessoas que conhecem a Jesus, tiveram acesso, oportunidade de alguma forma. Por exemplo, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? 2 países vizinhos, mas a Coreia do Sul já é um país alcançado, porque existem igrejas suficientes para alcançar todo o país. A Coreia do Norte, ao contrário, ela não tem. Quem pegou o papelzinho aí pode ler, quem não pegou você pode procurar depois, você vai ver estatísticas e tudo. E essa é a realidade da maioria da Ásia. A maioria da Ásia. A Mongólia, ela ainda tem uma peculiaridade, que ela, se fosse 30 para 70, seria maravilhoso. Mas a Mongólia ela é 1,5% para 98,5%. Mas depois eu falo mais sobre isso. Essa é a Mongólia de verdinho, né? Mas aqui teria o resto da Ásia com as bordas, né? Mas acima da Mongólia a gente tem a Rússia, abaixo a gente tem a China, à esquerda aqui o Cazaquistão, e daí vai chegando no Oriente Médio para o lado de cá. O nosso projeto, então, ele consiste em nossa ida definitiva para a Mongólia, nos mudarmos para a Mongólia. Eu e minha família, nós mudaremos para a Mongólia para sermos missionários ali. Zezé, o que vocês vão fazer na Mongólia? Nós temos muitas possibilidades. Até o momento, hoje, nós não temos uma possibilidade fechada. A gente vai trabalhar com a agência X, vai fazer Y e assim, assim, assim. Por quê? Nós estamos em uma fase de contato com algumas agências que podem nos enviar também, junto com a Jocum. A Jocum ela tem a sua característica e o seu formato, mas existem outras agências, então 2 que nós estamos em contato, que têm trabalhos na Mongólia registrados pelo governo. Qual que é a diferença? A Jocum não tem esse registro de organização social, não governamental, que é a ONG que a gente conhece. Essas outras agências têm. Para entrarmos na Mongólia, a entrada como profissional, ela é facilitada. Como religioso, a gente talvez entraria, pouco tempo a gente teria que vir embora, porque eles não renovam os vistos para religioso. Então, a gente dividiu em algumas fases, mas a primeira fase é a que está batendo a porta. Sem ela, a gente não consegue continuar as próximas. Então, a primeira fase, pode pôr Daniel, é o curso de inglês que nós vamos fazer na África do Sul. Esse curso, ele acontece de 3 em 3 meses. Em cada 3 meses, nós temos um módulo diferente. Nós iremos fazer 2 módulos, pensando em ser um curso de tempo integral, num país de língua inglesa, num ambiente de imersão em inglês. Nós acreditamos que em 6 meses, estudando e dedicando tudo que nós pudermos nisso, nós teremos fluência na língua, né? Eu já tenho um pouco de experiência, a Cris conhece um pouco também, então nós acreditamos que em 6 meses nós voltaremos falando inglês. Então esse é o nosso primeiro desafio, é a primeira fase do nosso projeto, que é o curso de inglês. Daí a gente volta para cá, para uma fase intermediária, que é um processo de visto e de finalização das parcerias para ir para a Mongólia, que é a próxima
Que nós vamos fazer alguns treinamentos, entrar com os vistos e depois a fase 2 que é para a Mongólia. Nesse panfleto que eu te entreguei, você vai ver algumas datas, você vai ver alguns valores, tudo isso aqui é para nós orarmos. As coisas elas mudam muito. Então, por exemplo, se você olhar aqui, e aí eu vou falar daqui a pouco sobre os nossos desafios financeiros também. Passa, Daniel, qual é o próximo? Não sei se já é. Tá, deixa eu falar. Pode voltar, volta para trás. Quando você olhar os valores e tudo, isso aqui já se alterou. Depois de que a gente manda fazer na gráfica, em menos de um mês, muita coisa mudou, né? Mas eu quero chamar a sua atenção para uma realidade que eu tive agora nesse último mês que eu passei em Anápolis e Goiânia. Tive a oportunidade maravilhosa de conhecer algumas igrejas, alguns irmãos, falar com pessoas, mas me deixou tão feliz por um ponto, porque eu olhei para nós, como vide, e eu falei, meu Deus, que privilégio nós temos como igreja. Essa visão que nós temos missionária, eu não conheço uma outra igreja como a nossa. Talvez você que já passou por outras igrejas, talvez vai ter a mesma visão do que eu. Mas eu olho para nós, não para nos orgulhar. Pelo contrário, eu quero chamar a sua atenção para a responsabilidade que nós temos. Nós temos uma responsabilidade como igreja que vai assim, muito longe, assim, não sei como quantificar, mas nós temos uma responsabilidade porque nós sabemos sobre missões. Você sabe, você ouve o nosso pastor falar, você ouve nos domingos que nós temos aqui sobre missões da VEM, e em todo o resto do domingo. Na verdade, eu não sei se existe um domingo, ou se já existiu um domingo aqui nesse lugar, aqui nesse púlpito, que se falou de outra coisa. Porque quando você ouve sobre crianças, é missões. Quando você ouve sobre o Álvaro, que estava aqui lá da Índia, que voltou para a Índia, já está lá novamente, é missões. Quando você ouve sobre alguém que vem aqui falar sobre o assentamento aqui, que vai ter um trabalho novo da Jocum e tal, em parceria com a BID também, missões. Não tem como a gente fugir disso. Então, eu quero chamar a atenção para a sua responsabilidade. E a sua responsabilidade, ela não é só em dar seu dinheiro. Você consegue captar isso comigo? Que é a sua responsabilidade, mas essa é a sua responsabilidade também. É a sua responsabilidade e é minha responsabilidade. Como missionário, você acha que eu estou isento de ofertar? Você acha que eu estou isento de orar porque eu fui? Tem uma frasezinha que ela acompanhou muito, né, a minha adolescência, que diz assim, missões se faz com os pés dos que vão. Quem já ouviu? Com os joelhos dos que oram e as mãos dos que contribuem. Uma coisa assim. Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão. Muitos. Essa é uma frase muito famosa. Muito famosa. Só que ela tem um lado ruim, porque ela parece que isola as partes. Ela isola as partes. Não, eu sou missionário, então eu fui, né? Ok. Não, eu oro por missões, sou intercessor, eu oro todos os dias pelos missionários. Então eu não preciso contribuir. Não, eu estou contribuindo pesado. Então para que eu vou orar? E falar de Jesus para alguém? Não, já estou pagando quem faz isso, né? Então, essa frase ela acabou gerando uma concepção um pouco errada. Mas você e eu, nós somos tão responsáveis em orar pelas nações, quanto em contribuir pelas missões nas nações, quanto em ir para as nações. Óbvio e claro que Deus chama cada um de uma forma mais específica para uma dessas coisas. Não, por exemplo, a Erlane, né? Esse ministério de intercessão dela, isso é forte, vivo na vida dela. Ela vai orar e ela ora. Às vezes para um outro que não tem esse ministério, mas a oração dele é mais simples. Não, Senhor, abençoa o Zezé que tem para a Mongólia. Já é a oração, já está orando por missões. Às vezes você fala, não, mas eu não tenho condições de contribuir para missões. Quem te falou? Quem te falou? Quem te falou que contribuir para missões tem que dar R$500 de uma vez? Quem te falou?
a historinha tão conhecida nossa, historinha não, né? História bíblica, em que Jesus estava sentado do lado do gasofilácio e vários homens vieram trazer suas bolsas cheias de moeda. E certa vez veio a viúva com 2 moedinhas só. E qual foi a oferta mais valiosa que Jesus disse? A dela. Não é quantidade, meu querido. Não é quantidade. É coração. É o seu coração. E eu estou falando tudo isso porque tem um texto que ele me chama muita atenção e ilustra muito também essa realidade sobre a contribuição, sobre o que a gente faz juntos. Lembrem-se, nunca é sozinho. Não é sozinho. Nada a gente faz sozinho. Então, na história de Davi, ele conta, eles estavam em guerra e os guerreiros iam atravessar o rio, mas tinham muitas bagagens. E aí, alguns ficaram segurando as bagagens de cá, enquanto os outros foram para a guerra. E Davi disse, a parte de quem ficou com a bagagem do lado de cá é a mesma dos que foram à batalha. Todos receberam partes iguais. Então, a parte daquele que fica aqui, e às vezes é o seu chamado, às vezes o seu chamado é esse, ficar aqui. A sua recompensa, ela é tal qual daquele que foi para o outro lado do mundo. E essa é a grande verdade. Todos somos parceiros. Ontem aconteceu uma situação aqui na igreja, no Sábado Luz, que falei, nossa, é excelente para ilustrar isso. Ontem nós estávamos aqui, as crianças vieram, agora nós estamos fazendo 2 viagens para trazer as crianças e 2 para levar. Porque agora nós temos o ônibus pequeno, então a gente precisa de 2 vezes. Fizemos a primeira viagem, chegamos aqui, trouxemos as crianças da primeira turma. O ônibus estava saindo, estava 200 metros aqui da igreja, passou um carro deu um sinal para o cobrinha e falou, olha, sua roda está quase saindo. Eu não sei explicar, mas os parafusos se perderam e tudo, então a gente quase perdeu a roda, pensa. Aí, falamos, pronto, e agora? Na hora, veio correndo aqui, vamos lá, fomos de carro, né? 3 carros foram, trouxeram o restante das crianças. E aí, no final, como que a gente ia fazer para levar embora? A gente tentou até alugar uma van, né, no meio da manhã, mas parece que eles cobram muito caro e tudo. Juntamos todos os carros e levamos os meninos embora para casa. Deus é tão bom. A gente estava ali depois de uma manhã toda de atividades, juntamos forças e juntos levamos as crianças de volta. Se tivéssemos sozinhos, se tivesse só uma pessoa aqui de carro, ou se tivesse ou que tivessem muitas pessoas de carro, mas que não se dispusessem a fazê-lo, nós não teríamos nem condição de levar as crianças embora. Estou usando isso para exemplificar como a união, a unidade, ela faz as coisas acontecerem. Ela faz as coisas acontecerem. E isso é importante. Cada um tem o seu trabalho aqui no Sábado Luz. Mas na hora que precisou, todo mundo se juntou e fizemos o que precisava fazer. Então, eu quero trazer essa ideia da parceria, da unidade, né? De como a gente juntos podemos fazer a diferença. Aí vem os nossos desafios financeiros, né? Vou passar por eles rapidinho, vai. Esse aqui é o que a gente precisa no valor único para comprar, para fazer os passaportes, passagens aéreas, seguro de saúde, material didático, inscrição de curso, renovação de vistos. Tudo isso a gente precisa levantar um montante de R$18.000. Tudo isso aí fica coberto. O pastor Alain ensina uma coisa aqui que eu quero só pontuar que eu acho excelente. Ele falou assim, você precisa de seguro de saúde ou de saúde? De saúde, é claro. Mas a gente está orando a Deus para isso, porque nem criança e nem adulto pode usar o serviço de saúde pública nesses países. Então a gente quer fazer isso para as crianças, para que a gente possa ter a possibilidade, né? Porque o Misael vai estar com 11 meses, a Noemi 3 anos, então a gente quer ter isso pelo menos para as crianças. Se tivermos condições de ter para todos, bênção, né? E a mensalidade do curso e demais despesas mensais, coisas para casa, né, transporte e tudo, R$4.250 por mês. Então, de julho a dezembro, esse é o nosso desafio também, mensal.
Para fazer um primeiro levante, né, sobre isso, nós vamos ter um café colonial. O café colonial é um formato de evento assim, que a gente aprendeu lá em Curitiba, onde a gente faz uma mesa bem grande, assim, com bolos, quitandas, tortas, coisas muito gostosas. E a gente vai fazer isso no dia 17, sem ser sábado agora, dia 10, no outro, dia 17. E eu gostaria muito de ter vocês lá. Isso aqui, toda a renda, ela vai ser para essa primeira parte lá que a gente viu, dos 18 mil. Nós estamos fazendo vários levantes nesse sentido, mas eu gostaria muito de contar com vocês. É R$20 o ingresso, mas você vai comer à vontade lá, vai ter coisas muito boas. E no final do culto a gente vai vender lá atrás, vai ter umas fotinhas também, você pode ir lá olhar. A Isabela e a Ingrid vão estar lá para mim, vendendo isso para nós. Ok? Se você tiver dúvida, fala comigo, com a Cris. Por favor, eu não gostaria de ver nenhum desse aqui na cadeira, tá? Quando acabar o culto. Leva para sua casa e ore por nós, se você sente de Deus que é isso, tá bom? Antes de passar para outra parte, eu quero fazer uma outra dinâmica aqui. Dá uma olhadinha na sua cadeira, se tem um papelzinho azul. Algumas têm, não são todas. Se tem uma cadeira com papel azul, não, no encosto da cadeira aqui, ó. No encosto da cadeira, são algumas, não são todas. Se tem uma com papelzinho azul e vazia, vai para essa cadeira. Quem está perto? Isso, Éder. É um quadradinho amarelo. Eu falei azul? Amarelo, gente. Quem tem quadradinho amarelo? Tá aí? Vai, Euler, senta nessa aí. Não deixa a cadeira com quadradinho amarelo, não. Vazia. Isso. Agora, só quem tem quadradinho amarelo fica em pé. Isso. Tem uma boa notícia para você. Você vai para o céu. Você vai para o céu, você conhece Jesus, você foi salvo, redimido, você é nova criatura, você conhece a Jesus e você é abençoado por causa disso. Só que quem está do seu lado não vai. Nunca ouviu falar de Jesus. Quem está do seu lado vai para o inferno. É engraçado, né? Vamos lá. Quem está do seu lado aí nunca ouviu falar de Jesus. Nunca. Quem está do seu lado adora, é discípulo do Maomé. Quem está do seu lado segue o Buda. Quem está do seu lado acha que a árvore pode fazer coisas por ela. Quem está do seu lado acha que a vaca é sagrada. Quem está do seu lado está caminhando em direção a um lugar que ninguém de nós quer ir. Essa é a realidade asiática. Agora, procura nesses que tem quadrado, tem 3 bolinhas. Quem tem a bolinha no encosto? Só quem tem a bolinha. Não precisa tirar não. É bolinha ao invés de quadrado, é bolinha. Quem é quadrado, senta. Quem tem bolinha, fica em pé. Não, Ana, fica, Ana. Aí a outra notícia é, lá na Mongólia só vocês 3 vão para o céu. Todo o resto aí vai para o inferno. A minha pergunta para você, ela é a seguinte: o que você seria capaz de fazer para que todos os outros fossem para o céu? Eu te pergunto, você que está sentado, se coloca no lugar aí, porque todo mundo aqui conhece Jesus. O que você seria capaz de fazer? Pode sentar, obrigado. O que você seria capaz de fazer? Da sua vida? Todo o seu dinheiro?
a realidade do mundo é essa. A gente aqui está num lugar muito bom, muito bom. A gente pode adorar Jesus livremente, livremente. Quem passa ali na estradinha sabe o que é igreja. Mas milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas estão morrendo sem nunca ouvir falar de Jesus. O que você tem, o que você faz, o que você faria para que isso fosse diferente? A minha pergunta é porque eu tenho tentado responder isso do meu jeito, na forma como Deus me chamou a essa resposta, a essa pergunta. E aí a pergunta para você hoje é essa: do seu jeito, aonde Ele te chamou, do jeito que Ele te chamou, como você está tentando responder essa pergunta? O que você pode fazer? O que você é capaz de fazer? Que tanto? Tem limite? Deus não pôs limite. Não tem quantidade. Não, é só até aqui, ponto. Não, Ele te chama para integralmente alcançar as nações. Ele te chama integralmente para isso. Eu quero ler um texto para a gente meditar juntos. Efésios 2. E guarda essa ideia, guarda isso no seu coração. Como que você quer fazer, se fosse você, Ana Luísa, nesse lugar aí, já pensou? Fernanda, se a Ana Luísa tivesse que ir para um lugar assim, você daria a sua filha? Para todos vocês, como que é para você? Efésios 2, versículo 1. A gente vai ler o capítulo quase todo. E diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vai lá para o 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Eu quero usar esse texto principalmente para que você reflita nisso aqui. E nisso que a gente acabou de fazer, antes da leitura. Tudo isso aqui foi dado a nós de graça. Tudo isso aqui, nós temos salvação, nós temos redenção, nós fomos resgatados. Do versículo 1 até o versículo 10,
ele vem falando sobre isso, e aí depois no 11 ele fala, ó, por causa de tudo isso, da salvação, da remissão, da redenção, porque vocês foram salvos, né? Porque vocês foram salvos. Então lembrem-se que antes vocês eram pecadores, mas agora isso mudou. Isso mudou. E aí por que isso tudo mudou? E aí no versículo 10 ele fala, tudo isso mudou. Vocês foram criados em Jesus. Quando fala criados em Jesus, porque antes vocês eram criaturas só, mas em Jesus você recebeu uma nova identidade, deixa eu ver que palavra posso usar, mas você é outra pessoa, é nova criatura, ponto, nova criatura. Por que você é nova criatura? Você foi criado, feito nova criatura, para andar sobre as boas obras que Ele preparou para você. Tudo o que está escrito aqui no capítulo 2, para mim, e aí é uma leitura que chama muito a minha atenção, e eu quero trazer ela para você hoje. Todo esse capítulo 2, ele se resume no versículo 10. Porque o versículo 10 fala isso, somos feitura dele, criados em Cristo, para as boas obras, as quais de antemão preparou para que a gente andasse nelas. Então Deus já preparou as obras sobre as quais você vai andar. Ele já preparou. Mas eu te pergunto, como que a gente vai saber? Eu só sei sobre o que eu tenho que andar, né? E aí, por exemplo, isso aqui, ó, que você tem aí na sua mão, foi escrito debaixo de oração. A gente ora, eu gastei tempo, pensamos, oramos, eu e a Cris, né, conversamos muito. E foi feito. Essas, talvez, né, e de forma muito, muito abrangente, assim, muito generalizada, são as boas obras nas quais Ele nos chamou para andar agora. Depois disso aqui virão outras coisas, né? Não vou morrer, eu acho, né? A gente não sabe, mas eu acho que ainda virão outras coisas depois dessas aqui. Mas eu pergunto para você, quais são as obras nas quais Ele quer que você ande? Você sabe? É uma pergunta que parece óbvia, né? Já vou mexer com o Sirlei, eu sou juiz aposentado, já andei nas minhas boas obras, né? Agora, só vou esperar o tempo de ir para o céu. Quantos anos, né, Sirlei? Sirlei pode viver muito mais do que todo mundo aqui. E aí? Quais são as suas boas obras? Sobre quais você tem que andar? Ah, mas eu sou mãe já de 2 meninos, né, um adolescente, uma pré-adolescente, né, meu marido trabalha, eu estou fazendo cerimonial de casamento, tá, já estou andando nas minhas boas obras, eu já participo de projeto social, eu já oferto meu trabalho de cerimonial, eu já estou andando nas minhas boas obras. Só essas? Tem mais? Será que Deus está te chamando para alguma outra coisa? Será que Deus, Ele quer, claro, e eu não estou querendo pôr uma pulga atrás da sua orelha, tipo assim, eu não, agora eu tenho que largar meu serviço e ir para Jocum. Não é isso, não é isso. Mas eu quero trazer você para a consciência de que onde você está são as boas obras que Ele planejou para você. Se sim, continua firme nelas. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mas caminhe nas boas obras que Ele planejou para você. Faça tudo o que você puder para que todos aqueles que estão ao seu redor e que não ficaram em pé, conheçam Jesus. Lá na faculdade, lá no trabalho, na escola, onde você for. Faça tudo o que você puder para que essas pessoas, elas entrem nessa mesma realidade que a nossa, de criado novamente em Cristo. Você é responsável por quem está do seu lado. Você é responsável. Eu vou alcançar pessoas, talvez na Mongólia, que você nunca vai alcançar fisicamente. Do mesmo jeito que eu nunca vou alcançar, talvez, os meninos que o Manuel trabalha no vôlei. Mas ele está lá e ele é um farol para aqueles meninos. E assim, cada um de vocês no seu lugar. Seja essa nova criatura onde você está. E que as pessoas olhem para você e falem assim, não, peraí, tem algo aí, algo diferente. Tem sim. E tem, não tem? Amém? Tem luz na sua vida? Amém?
Então seja luz. Seja luz. E para finalizar, eu queria fazer uma oração, né? Mas eu quero explicar um pouquinho. Porque, graças a Deus, a nossa igreja tem todo esse movimento missionário, né? Acho que, se a gente for pensar, talvez os nossos visitantes tenham uma colher de chá nesse momento, porque né, não são da igreja, membros da VID, e isso é diferente com vocês. Mas, para quem é membro dessa igreja e está aqui semanalmente, na Jocum tem uma frase que é: luz é igual responsabilidade. A responsabilidade sua sobre missões é igual à minha, tá? Não tem diferença. Então, o que você sabe sobre missões é o que a maioria que sabe. Talvez alguns saibam mais do que outros, ok? Mas, em geral, todos aqui são muito conhecedores de missões. Desde os pequenos. Porque vem essas bandeiras. Né? E você, pai, está ensinando sobre missões? Ou você está com medo do seu filho ser chamado, né? Não sei, né? Vai que. Mas ensina seus filhos sobre essas bandeiras. Ontem, no Sábado Luz também, a gente teve um momento de orar pelas nações. Foi muito legal. Porque tinha alguns meninos que sabem praticamente todas as bandeiras. Né? Eu achei isso um máximo. Porque a única que eles não sabiam é do Azerbaijão. Eu acho que todo mundo decorou depois da vinda do Álvaro, né? Azerbaijão, aquela do meio ali. Verde, vermelha e azul com a lua e a estrela. Quando ele voltar, todo mundo aí na ponta da língua. Mas nós temos uma responsabilidade como igreja, certo? Como membro e como pessoa, você tem uma responsabilidade, eu tenho outra. Eu fui chamado, Zezé, para ser missionário de tempo integral, certo? Eu fui chamado para isso. Deus chamou eu, minha família, para nos dedicarmos integralmente a esse ministério. Chamou outros, Frank e Mari, Marcos, o Patrício, Saulo e Diana, entre outros, que estão aqui hoje, que são filiados à Jocum, certo? Que estão ali embaixo. Chamou Edina, que está em Moçambique, chamou Álvaro, que está na Índia, Micael e Raul, que vão para a Croácia, chamou Dudu e Alissa, Tiagão Pipoca, enfim, são milhares e milhares espalhados pelo mundo. E Deus, ele é tão bom que ele chama tanta gente e porque ele é infinito, né? Ele sustenta todos esses e faz tudo o que ele pode fazer, né? Ele faz mais do que ele pode fazer, ele faz o impossível, né? Há 2 anos atrás, quem diria que eu e a Cris, nós iríamos lá para a Mongólia. O Frank e a Mari, o Saulinho gosta de falar muito isso lá na base, porque ele pegou os 2 casais mais pobres da base e levou lá na Mongólia. É um milagre, isso é um milagre. Às vezes eu já escutei isso há pouco tempo atrás, uma pessoa falando assim para mim, foi me dar uma oferta, na hora eu recebi, fiquei assim, mas depois eu fui meditar naquilo, eu falei, meu Deus, a pessoa me deu uma oferta e falou assim, ela falou assim, não, a vida de vocês é muito sofrida. Aí eu peguei e fui embora, né, e tal. Eu falei, ué, sofrida? É claro que tem limitações, né? Eu não posso sair comprando tudo que eu quero, às vezes, né? Já até está mais resolvido o nosso coração. A gente não fica querendo comprar muita coisa também, não. Mas, às vezes, tem que segurar, porque passa do mês para o outro vermelho, aquela coisa toda. Mas minha vida não é sofrida. Pelo contrário. Eu sou tão privilegiado, eu sou tão feliz em ser missionário. É o melhor presente que Deus poderia ter me dado. E eu não troco minha vida por nada nesse mundo. Por nenhuma segurança, por nenhuma coisa. Não troco. Mas isso é aprendido, né? Deus, ele nos ensina isso. E por que eu estou falando isso? Porque eu queria, ao longo da minha vida, em várias situações, e uma delas eu me lembro muito bem, lá na segunda igreja presbiteriana, eu tinha 17 anos. Estava me preparando para ir para Jocum. O Labieno veio pregar lá na igreja, né, na época. E ele falou sobre a terceira carta de João, né?
E ele citou o Gaio, o Diótrefes e o Demétrio. Não vou entrar na história, porque é muita coisa, mas eu me lembro claramente do apelo dele. E naquele dia, eu já sabia do meu chamado missionário, já sabia. Mas ele falou assim, você que está sentado e que tem um chamado para ser, no caso da história, Demétrio, aquele que vai, que compartilha e que fala as boas novas, além do seu lugar. Entendam o que eu estou falando. E aí a minha pergunta e o meu convite nessa manhã, porque eu quero orar com vocês que se encontram nessa situação que eu me encontro. Eu estou indo, mas você às vezes ainda está no ensino médio, você às vezes está ainda trabalhando e fazendo as suas coisas, mas tem um chamado missionário para servir a Deus de tempo integral em missões, em outras nações ou até no Brasil. Você tem esse chamado. Eu gostaria muito de te convidar para vir aqui. Por quê? Porque isso vai ficar gravado no seu coração, e no coração de Deus e no coração dessa igreja. Essa igreja vai ver, poxa, fulano tem chamado missionário, vamos investir na vida dessa pessoa. Os que são da Jocum já não são para esses que eu estou chamando. Não é para esses o convite. É para você que tem chamado missionário. Estão entendendo? Nesse formato de ir. Porque o chamado é para todos nós, que fique claro. Mas esse chamado para ir. E aí eu quero fazer essa pergunta. É uma pergunta, e se você quer responder positivamente a isso, eu quero te convidar a vir aqui. Se você tem esse chamado, eu fui chamado, Deus me deu uma palavra, eu estou terminando a escola, ou eu estou terminando minhas coisas, eu vou, ou não, ainda estou trabalhando, ainda estou aqui esperando o tempo de Deus. Não é para pré-adolescente só não. Isso pode ser para um adulto, pode ser para você que tem filhos e netos, pode ser para qualquer um de nós. Você vai lembrar da Vera, que é missionária da nossa igreja, 63 anos. Serviu a Deus muito tempo, mas de repente com 59 Deus chama ela para viver de tempo integral em missões. 59. Então sempre há tempo, sempre é tempo. E pode ser o seu momento. Então eu quero chamar você. Se você... vamos fazer diferente, vamos fazer uma coisa então. Feche os olhos todo mundo, para não constranger ninguém inicialmente. Feche seus olhos. E pensa no seu coração, pensa nisso. Como que é para você responder a essa pergunta? Você tem certeza, você talvez não tenha certeza, mas você sente que no seu coração existe algo te chamando para uma vida de tempo integral em missões? Se você está nesse lugar, vem aqui na frente, levanta do seu lugar. Se você acredita que Deus está te chamando para o ministério, para viver de tempo integral em missões, vem. O tempo é Ele que vai falar. Quando? Vai ser com Ele. Mas não negocie o chamado de Deus, não deixe para depois. Vem agora, porque o tempo é agora. Em nome de Jesus, isso vai ficar fortalecido no seu coração. E com certeza, na hora, você vai ter certeza que é a hora certa de Deus. Senhor, em nome de Jesus, assim como na minha adolescência, tantas pessoas oraram por mim, porque eu sabia do meu chamado, não sabia quando eu iria, ou o que eu iria fazer, mas eu sabia que eu tinha um chamado do Senhor, eu estava ouvindo a voz do Senhor. E assim como eles oraram por mim, eu quero orar por meus irmãos aqui na frente agora, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que visite os seus corações, ó Deus, e que a Tua palavra, a Tua presença, que o Senhor fortaleça essa verdade, Deus, que os seus pés não vacilem, que os seus corações não temam, e mesmo que o temor vier, mesmo que a incerteza bater nos seus corações, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor superabunde com o Teu amor, com a Tua graça, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo.
Em nome de Jesus, não por medo ou por necessidade, mas por revelação, que eles caminhem, ó Deus, na Tua palavra e que o Senhor, no tempo do Senhor, fale com cada um deles e leve-os, ó Deus, para as nações, para aquele lugar que o Senhor preparou já para eles, nessas boas obras para que eles andem, em nome de Jesus. Eu te peço que abençoe os seus corações e que eles se mobilizem em favor das nações e que eles se desprendam de tudo para que estejam prontos e preparados para o tempo que o Senhor chamá-los para ir, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem atentos. Fiquem atentos à voz do Senhor. Pode ser amanhã. Amém? Deus te abençoe. O trem é sério. Talvez você esteja assim, aqui, porque tocou no coração e tal, mas continua a orar sobre isso. Entendeu? Eu não estou muito surpreso com você não, Julie. Né? Estou muito surpreso não. Com você, com o Geraldo, sua família, pode ser que algumas coisas aconteçam, né? Manuela veio sozinha, né? Mamãe deve estar assim, dando cria de novo lá, né? A Daça, Esther, muito bom, vocês são amigas, oram juntas e tal. Isso aqui é Yasmin? Yasmin, Isabela e tal. Que Deus conserve isso no coração de vocês. E outra, não há nenhum tipo de frustração. É um momento em que vocês receberam um toque, falou, eu vou lá na frente. Yasmin está sendo muito corajosa, né? Porque a sua vida é um pouco diferente agora, sua mãe não está em casa, seu pai está te criando com tanto amor, tal. Isabela, filha de viúva de marido vivo, essas coisas assim. Seu pai não está em casa, sua mãe é professora e esforça, né? E assim por diante. O Pedro já está no grupo da Julie, né? O Gerson, já de cabecinha branca, já faz alguma missão no Piauí, sempre está envolvido aqui, está pronto. É isso mesmo. Vai abrindo o coração. Paulo Viveiros, com o nenenzinho, pequenininho, o Lucas, meu amigo. Cadê a Daniele? Foi ao banheiro e nem está sabendo. Na hora que chegar vai cair da cadeira, né? Mas é coisa assim. Já está aqui. Vem, Daniele, vem cá. Vem cá. E isso é claro, claro que fala. E o Paulo já é pastor. Então, gente, é coisa seríssima. Um dia eu tive o meu chamado também. Como Zezé teve. É assim. Aí nós vamos junto. Entendeu? Então fiquem firmes, orem a Deus e deixem o Senhor Jesus ir trabalhando isso. E nós, como igreja, oremos quando a gente se lembrar desses irmãos. Você sabe por quê, irmão? Porque a gente nasceu para isso. Para andar nas obras que Deus preparou, como você nos explicou. Então vai na paz do Senhor e vai sentar na bênção do Senhor. Mas é o seguinte, vocês entenderam sobre a ceia? Ceia, todo mundo pode tomar. Até o maior pecador, o desgraçado. Judas era um desgraçado, era um infernal, era avarento. E Jesus convidou ele para sentar na mesa. E ficou do ladinho de Jesus. Aí quando ele tomou, fez mal. Aí Jesus falou assim, agora você vai e faz aquilo de mal que você tem que fazer. Então, a ceia, ela não te isenta de depois fazer boas obras ou más obras. E nem te impede de fazê-las. A escolha é sua. Então, o que a gente faz? O homem discerne, não, eu quero fazer boas obras. Eu quero ser uma pessoa bondosa. Eu quero ser de Jesus. Então, eu vou tomar a ceia e vou melhorar. Amém, pronto. Isso é uma dúvida que elas tinham o dia que eu fui tomar um cafezinho em Macaxeira lá e tal, na casa delas, e está explicado agora. Não, a senhora está bem isenta, tá certo. A irmã, todo mundo, já vendo? Né?
Adão e Eva era desse jeitinho. Foi a mulher que o Senhor me deu. Né? Meu irmão, beijão no seu coração. Vai com Deus.